Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O valor da vida humana é superior ao valor da liberdade, já que sem vida não há liberdade, nem nenhum outro direito. Por mais trágicas, difíceis e complicadas que sejam as situações da vida, nós não podemos perder a direção. Precisamos dizer, como o apóstolo Paulo, eu sei em quem coloquei a minha fé, em quem eu depositei a minha confiança. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo você, onde quer que você esteja. Não sei qual horário que você está, não posso falar a você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa, até porque nosso programa, você, se ainda não sabe, ele está sendo apresentado todas as terças-feiras, às 21h30. Houve uma pequena mudança na nossa programação e por isso nós passamos para este horário, todas as terças, às 21h30, com programas inéditos, e este programa também ele é reprisado nas quintas-feiras ao meio-dia. Mas você pode também acessar todos os programas Gente de Fé, como todos os programas da TV Canção Nova, no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Lá você tem toda a programação da Canção Nova e se você digitar no YouTube Programa Gente de Fé ou Gente de Fé, você vai ter todos os programas à sua disposição, o horário que você quiser e, claro, com os nossos dispositivos eletrônicos na palma da sua mão. É a Canção Nova levando o Evangelho, levando Jesus Cristo através da sua programação, através dos seus programas e com toda essa facilidade hoje que a informática, a técnica nos dá. E hoje nós temos uma grande alegria de estar recebendo um testemunho que não é somente inédito aqui, mas é um testemunho inédito mesmo, um testemunho inédito da Eliana. Bem-vinda, Eliana. Obrigada, Padre. Que bom que você aceitou o nosso convite e estar aqui dentro da sua história. Como nós dizíamos um pouquinho antes, é muita história numa pessoa só. Verdade. E nós poderíamos fazer 3, 4, 5 programas até, dividido por temas, mas hoje nós vamos fazer tentar aprofundar tudo aquilo que você foi vivendo, mas principalmente a presença de Deus na sua vida, Sim. mesmo diante de tudo aquilo que você viveu, né? Mas antes de nós entrarmos, você se apresenta, quem é você, de onde você vem, o que você faz, enfim, um pouquinho de você. Eu sou Eliana, moro em Santo André, nascida e criada em Santo André. Santo André, para quem está fora de São Paulo, é uma cidade que faz parte da grande São Paulo, ABC, né? E do ABC. Do ABC. Isso. Tenho 42 anos, né? Sou mãe do Jonathan. Uhum. E Jonathan está com 21. 21. Vai fazer 22 anos. Uhum. E estou aqui para contar o meu testemunho de fé, né? A minha vida de fé. Sim. Você é natural mesmo de Santo André? Natural de Santo André. Sua família, como foi a base? Porque se você é uma gente de fé, menina, claro. A sua base familiar foi sempre católica, sempre com os valores? Sempre, né? Eu sou a filha mais velha, né? De 4 irmãos, né? Meus pais sempre foram da religião católica. A minha mãe que servia mais, né? Dentro da igreja e que acabou puxando, né? A família em si. Minha mãe era catequista, era ministra, então era ela quem levava, né, que levava a todos para a missa, que colocava a serviço, sim. Então,
todos nós éramos assim, mas puxados pela minha mãe. Minha mãe era uma pessoa de extrema fé. Quantos irmãos são? 4. 4 No irmãos. total, Você é a 4. mais Eu velha. sou a mais velha. Sim, então, nós tínhamos esse caminho, esse exemplo da minha mãe dentro de casa, que sempre foi Legião de Maria, então onde a gente ia subir, rezar terços, a minha mãe que levava, visitar doentes, a minha mãe que levava, então a gente tinha muito esse exemplo da minha mãe dentro de casa, esse exemplo de fé. E você sempre seguiu isso, a sua vida toda? Sempre, sempre, sempre segui, sempre servi, fui coroinha, cantei no coral de crianças, então todos nós 4 estávamos inseridos dentro da igreja, sim. Só que, como, digamos assim, como toda jovem, como toda adolescente, nós que já passamos por essa fase da nossa vida, sabemos que Deus, de repente, se transforma em apenas mais uma de tantas outras propostas que chegam até nós. E isso, com certeza, também chegou até você, e as propostas, e as coisas todas, e de repente aconteceu alguma coisa que não estava prevista. Sim. O que aconteceu? Eu servi dentro da igreja até os meus 17, 18 anos, né, grupo de jovens, tudo. Depois comecei a trabalhar e os horários que eu tinha dificultavam um pouco o serviço. Eu passei a ir na missa somente aos domingos e, de repente, nem na missa mais. Então, chegou nessa fase, nessa idade, onde eu queria sair, eu queria namorar, então chegava o dia de domingo, minha mãe, vamos para a missa? Eu não, vou na missa mais tarde, agora não, e esse agora não, ia acabando ficando, até quando eu me envolvi com alguém, conheci alguém, né, estávamos namorando já faziam alguns meses, onde eu engravidei, né, tive uma gravidez que não era o que nem eu e nem ele esperávamos. Não era planejado. Não, não era. Você tinha que idade? 20 anos. 20 anos. E como eu sempre fui criada dentro da família, meu pai era uma pessoa assim muito que cuidava, né? Então ele sempre falava que se acontecesse alguma coisa, a culpa era da minha mãe, porque a minha mãe que era uma pessoa mais liberal, que era mais aberta com os filhos. Mesmo a sua mãe sendo essa Mesmo a pessoa minha de mãe. igreja, ele achava isso? Ele achava isso, né? Na verdade não era, mas ele achava. Sim. Então, quando eu me vi grávida, na situação, eu já descobri minha gravidez um pouco tarde, porque quando eu descobri a minha gravidez, eu já estava com 4 meses. Você nem imaginava. Não, porque eu não tinha nada, eu estava vivendo uma vida tranquila, uma vida normal, não tinha nada que indicasse que pudesse falar, ela está grávida. Mas vocês também não, você conheceu esse rapaz, vocês tiveram um relacionamento, vocês já Sim. moravam juntos, Sim. Vocês já estavam juntos há alguns meses, como Sim. você disse, Uhum. e tinha uma vida sexual ativa, vamos dizer assim. Sim, É? tinha. E nem passava pela sua cabeça a possibilidade que Não. é uma consequência. Não passava, não. Não. E aí, quando eu descobri, foi até estranho, porque eu descobri numa consulta de rotina, né? Eu não fui saber se eu estava grávida. Eu sempre tive cisto, desde criança, então fui tratar o meu cisto. Né? Quando eu cheguei lá, que o médico me pediu um exame, eu acho que ele já desconfiou que tivesse alguma coisa errada comigo. Mas eu não tinha nada, eu estava engordando por inteiro, então eu nem podia imaginar que eu estivesse grávida, eu estava tranquila. Quando eu fiz a ultrassom, a primeira e a decisiva, que a médica olhou para mim e falou, é o primeiro filho, mãe? Eu falei, não é gravidez, né? Eu tenho um cisto. Sim, e como faz um tempo que eu não acompanho, eu quero ver como está, para me voltar a tomar medicação, enfim. Ela ficou quieta, continuou fazendo exame, fez toda a ultrassom. E aí, quando terminou, ela falou, olha, pode até ter um cisto aqui, que eu não consigo ver. Mas o que eu consigo ver hoje é um bebê. Eu falei, não é possível. Ela falou, e se você quiser, eu já consigo ver até o sexo do bebê. Então, assim, eu já recebi uma notícia que eu estava grávida, que eu já estava grávida de 4 para 5 meses, e já sabia que era um menino. Então, foi muita informação ao mesmo tempo, e eu não estava preparada para nada, porque eu fui para uma consulta de rotina. Saí de lá, eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia se eu ia para casa, se eu ia trabalhar, se eu ligava para o pai. Não sabia, porque nesse período eu já não estava mais com ele. Já estava sozinha.
Mas mesmo assim eu liguei, eu achei que ele deveria saber até para me dar uma ajuda. E a reação dele não foi a que eu esperava, né? Ele simplesmente falou, nossa, mas e o que você vai fazer? Então, o que você vai fazer já me deu aquela sensação de abandono, de estar sozinha. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não posso ter. Eu não posso chegar em casa com essa notícia de que, olha, eu estou grávida, eu não estou mais com o pai e também ele também não vai assumir. Então, eu me vi sozinha, literalmente sozinha. Não podia contar para minha mãe, porque o meu pai já falava, né, que se acontecesse alguma coisa, a culpa era da minha mãe. Então, eu fiquei desesperada. Eu não contei para ninguém, mas eu comecei a levar isso sozinha, até ele me oferecer o remédio. Ele falou assim, você é muito nova, né? O pai da criança. Pai da criança. Ele falou, você é muito nova, eu acho que vai atrapalhar os seus planos, vai atrapalhar a sua vida. Eu conheço alguém que vende um remédio que se você quiser tomar, e eu aceitei. Eu falei, então eu quero, né? Então, depois de uns 2, 3 dias, ele apareceu e me deu a medicação. E eu tomei, e nada aconteceu. E aí juntou o medo, o remorso de ter tomado e de não ter acontecido nada. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer com a criança? Não aconteceu nada, nada, não tive nenhuma reação. Procurei por ele novamente, porque o remédio comprado assim, ele é caro. Eu falei, eu teria que dar uma justificativa para ele para falar que não aconteceu nada. Eu falei, olha, não deu certo, não aconteceu, né? Não, eu continuo com a criança. Foi aonde ele me deu um telefone de uma senhora, que ele falou, eu conheço uma parteira que pode resolver o seu problema, liga para ela, né? E eu estava decidida a tirar, assim, a vida do meu filho, porque eu não queria enfrentar os meus pais. Se eu soubesse que eles me apoiariam, eu teria levado até o fim. Até então, quem sabia dessa história era você e ele. Só. Você somente. não tinha falado para mais ninguém? Não tinha falado para mais ninguém. Então, eu liguei para essa senhora no dia seguinte, né? E quando eu liguei para ela, contei, né, que eu estava grávida de 4 meses, que eu já tinha tomado a medicação e que não queria levar adiante. Ela perguntou para mim, você tem onde ficar? Eu falei, como assim, né? Eu tenho que sair da minha casa? Ela falou assim, tem, porque não é uma coisa fácil. Você teria um lugar, teria que vir para cá, uns 3 dias, para a gente fazer o procedimento. Eu falei, eu não posso ficar um dia fora de casa. O que eu vou falar para o meu pai, né? Eu vou ali e já volto. Ela falou, não dá para ser assim, porque o seu filho já está velho. Na hora que ela falou velho, aquilo me doeu por dentro. Falei, quem é ela? Né? Não me conhece. Quem é ela para falar para mim que o meu filho está velho? Meu filho nem nasceu, ele só tem 4 meses. Ela falou, se você tiver um lugar para ficar, tudo bem, se não, não tem procedimento. E eu voltei para casa, naquele dia chorando, né, desesperada, sem saber o que fazer. Eu queria que as coisas acontecessem naturalmente, não que eu tivesse que ter provocado tudo isso, porque eu acho que no fundo eu não queria ter culpa, não queria ter remorso. E naquele dia, eu lembro que eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha. E eu chorava desesperadamente, porque eu queria que Deus desse um jeito, que Deus resolvesse ali na situação. E mergulhada em lágrimas, que eu estava chorando, eu ouvi nitidamente, assim, como se tivesse alguém dentro de casa. E alguém falava assim, bravo até, as coisas não são do jeito que você quer. As coisas são do jeito que eu quero. E naquele momento eu comecei a chorar muito, mas ao mesmo tempo me confortava, porque eu era uma pessoa de dentro da igreja e eu percebi que naquele momento não era qualquer pessoa falando. Eu identifiquei ali a voz de Deus falando para mim que as coisas não eram do jeito que eu quero, né? E já tive uma tentativa, tive a segunda tentativa e nada aconteceu. Eu falei, então, se o Senhor me ajudar, eu vou à frente, eu vou levar adiante. E ali eu já levantei com todo ânimo, com toda a vontade do mundo, eu vou levar à frente, eu vou levar adiante, ele vai nascer. E tinha uma amiga que trabalhava comigo, morava sozinha, ela falou, não, vem morar na minha casa, se seu pai te colocar para fora, vem morar na minha casa. Então eu passei aqueles dias arrumando as minhas coisas, né? Sem contar nada para os seus pais. Sem contar nada. Arrumando as minhas coisas, deixando tudo pronto, já tinha acertado com ela que no domingo eu ia contar e já ia sair. Mas
Deus tem uns planos, né, para a nossa vida. Que muitas vezes, a maioria das vezes, são diferentes dos nossos. Muito diferente. E eu lembro que no domingo eu arrumei tudo. Lembro que eu fiz almoço para minha mãe, arrumei a casa, achei tudo bonitinho para ninguém falar nada. Falei, agora eu vou contar e vou sair. Eu tomei banho, quando eu voltei, que eu fui guardar as últimas coisas, a minha mãe olhou e falou, você vai embora mesmo? Sem contar nada, assim. E eu falei, vou, porque aqui eu não vou poder ficar mais. Ela não sabia de nada. Não. Ela fala, desculpa te interromper, ela fala isso sem saber o que estava acontecendo, sem saber de nada. De nada, porque eu não contei nada para ninguém. E como é que foi a sua resposta a partir daí? Sim, né? Eu vou embora, porque aqui eu não vou poder ficar. E eu lembro que ela começou a chorar. E desceu, porque eu moro em Sobrado, e ela desceu chorando e encontrou com meu pai na escada. E meu pai olhou para ela, por que você está chorando? E ela falou assim, porque a Eliana está grávida e ela vai embora. Aquilo foi mais mágico, assim, porque como que ela sabia? Ela mesma deu a notícia para o meu pai, eu não precisei falar nada. E meu pai já subiu. Eu falei, ele já vai chegar falando. E ele falou, como que é? Eu falei, é isso mesmo que você ouviu. Eu estou grávida, estou indo embora, né? Aqui eu não vou poder ficar. Mas o que aconteceu ali, naquele momento, que mudou toda a minha vida? Porque ele falou, daqui ninguém sai, né? Era tudo que eu queria ouvir. Ele falou, daqui ninguém sai. Se alguém tem que sair, se alguém fez alguma coisa errada, fui eu. Sabe aquela história de pai? Eu não soube criar direito, não fiquei perto de vocês, mas daqui ninguém sai. Então foi coisa assim, de minutos, tanto a minha mãe quanto a minha irmã desfizeram as malas, desfizeram tudo e ali eu não saí de casa, fiquei. Meu pai não conversava comigo, natural. Né? Ele ficou chateado por eu ser a filha mais velha. Eu sempre senti, né, que meu pai puxava um pouco para o meu lado e, de repente, eu dar uma decepção para ele assim. Até porque você seria, como filha mais velha, você seria um exemplo para os outros. Sim, para os outros. E deveria ser um bom exemplo. E para o seu pai era como se a partir de então você fosse um mau exemplo. Mesmo ele tendo assumido a responsabilidade, digamos, de pai, né, daqui ninguém sai, mas acontece digamos assim, essa situação, essa sensação, esse relacionamento, essa relação que fica um pouco abalada. Sim. Né? Mas aí seu filho nasce dentro de casa. O pai dele, onde é que ele ficou nisso tudo? O pai dele, eu comuniquei a ele que eu ia levar a gravidez adiante. Falei da minha decisão. Falei, eu trabalho, eu posso muito bem cuidar e sustentar dele. Se você não quiser, não tem problema. Então ele falou que também era muito novo, então eu não discuti. Eu estava disposta a levar adiante e assumir sozinha, porque eu tive aquele retorno, né, de Deus. Se o Senhor me ajudar, eu vou. E eu senti que Ele estaria comigo. E eu fui... Mas foi uma experiência de Deus ali. Sim. Apesar de você estar nessa situação, digamos assim, até das tentativas que aconteceu, mas Deus ali, Ele se mostrou o verdadeiro Pai. O verdadeiro. Seu e do seu filho. E do meu filho. Dizendo, pode deixar que quem vai cuidar sou eu. Sou eu, isso mesmo. E aí eu levei adiante, né? Levei adiante, fiz todo... Aí eu fui procurar fazer exame, porque com 4 meses eu não tinha feito nada. Levei e ele nasceu. O pré-natal ia ser somente de 5 meses. Por aí. Então fui providenciar tudo. Então isso para mim foi muito bom, porque eu tive um ânimo, eu tinha coisas para fazer. Eu não tinha tempo de pensar se o pai ia assumir ou não, né? Eu levei adiante para frente, a partir daquele momento era eu e meu filho. E a minha única preocupação era com o remédio que eu tinha tomado. Né? Eu falei, e agora? Com as sequelas. E se tiver alguma coisa, né? Eu vou ser culpada por isso. Então, eu apelei novamente para Deus, né? Olha, o Senhor disse que vai me ajudar. Então, que ele não tenha nenhum tipo de problema, porque quem causou isso fui eu, né? Ele não tem culpa nenhuma. Então, eu cheguei até a me colocar à disposição. Se tiver que acontecer alguma coisa com ele, que aconteça comigo, porque eu sou a maior culpada disso tudo, ele não tem.
Mas eu fui tranquila, tranquila. Foi uma gravidez tranquila, não tive enjoo, não tive dor, não tive nada, nada, nada que pudesse falar, nossa, ela tem um problema. Não, nada. Foi tranquila. Ele nasceu super bem, nasceu saudável, um menino grande, super tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí nasce o Jonathan, O Jonathan. né? O Jonathan traz uma alegria com certeza, porque Sim. apesar de ter causado esse mal-estar, mas eu acho, pelo menos dos testemunhos que eu vejo por aí, a criança sempre traz a novidade Sempre. e ninguém é capaz de dizer, você, como recém-nascido, É. você é culpado da nossa Não. família. Tá assim. Eu acho que ninguém fez isso na sua casa, na Não. sua família. E aí o Jonathan veio, está hoje com 21 anos, 21 anos. né? Vai fazer 22, que você disse. Sim. Mas, por um tempo depois, aconteceu algo também que abala a sua fé mais uma vez. O que aconteceu? 15 dias depois, né? 15 dias depois... Do nascimento dele. Isso. Eu comecei a sentir dores na perna, né? E como estava novo, né? O meu parto era recente, eu não estava subindo escadas ainda, né? Então eu estava na sala, Foi na normal, cozinha, foi cesárea? foi cesárea. Então eu estava mais de repouso mesmo. Então quando eu comecei a subir escadas, eu comecei a sentir dores na perna. E minha perna começou a inchar, né? Então com 15 dias, eu fui levar ele para tomar a primeira vacina e eu quase não volto para casa, porque a minha perna estava totalmente inchada e preta, totalmente preta, não tinha circulação nenhuma. Então eu fui no médico naquele dia e a médica falou para mim, é trombose. Você vai ficar internado uns 2 dias, Simples assim, simples é assim. trombose. É, trombose. E eu nem sabia o que era trombose, eu nunca tinha ouvido falar. E você vai ficar internado uns 2 dias para tomar uma medicação e tudo bem. Tranquila. Fiquei internada 2 dias, nesses 2 dias gerou 40 dias. Né? Eu fiquei internada tomando medicação, a minha perna não desinchava, não voltava à cor normal. Eu fazia vários exames e assim, a veia estava entupida, né, na parte do fêmur, foi entupida, chegaram até a levantar a hipótese de ter sido no parto, né, na hora da cesárea, de ter sido, entupiu a veia. E eu estava há 40 dias e a minha perna praticamente não tinha voltado. Nesse tempo o Jonathan ficou com você, claro. Ficou comigo não. Não Eu fiquei ficou. internado e ele ficou com a minha mãe e com a minha tia. E a amamentação, essas Eu coisas tive que todas, você parar teve que parar. por conta da medicação. Ou seja, apenas 15 dias você Sim, 15 dias. amamentou seu filho e tal. E depois teve isso, você foi ficar ficou 40 dias no hospital, sem longe do vê-lo, seu filho. longe dele, longe dele. Sendo criado pela minha mãe, pela minha tia, que cuidavam, né? E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, porque até então ele falou, não, o remédio vai ajudar, vai desentupir a veia e vai voltar ao normal. Mas isso não aconteceu. E ninguém me falava nada. A minha mãe chegava no hospital, ela sabia de tudo o que estava acontecendo, mas eu não sei se, para me pouparem, ninguém falava. E eu só fiquei sabendo porque colocaram uma moça no meu quarto no dia que eles foram fazer um exame. Eles tiraram o exame da minha orelha e ela falou, você vai fazer cirurgia? Eu falei, eu não sei. Ela falou assim, vai, porque quando vai fazer cirurgia, eles tiram sangue da orelha para saber quanto tempo fica a sua coagulação. E aquilo já comecei a ficar preocupada, porque até então eu estava ali para tomar uma medicação. E a minha medicação era controlada, era uma bomba que eu tinha do lado, que quando ela ia acabando, ela apitava. Eu não ficava sem. Para mim ir ao banheiro, me locomover, eu tinha que levar a bomba comigo, porque eu não podia ficar sem a medicação. E aí foi onde eu perguntei para o médico, eu vou fazer cirurgia? Porque até agora ninguém me falou nada, eu estou aqui já há 40 dias, eu não tenho diagnóstico de nada. Ele falou assim, vai. E veio conversar comigo. Foi quando ele me disse que o meu problema na perna tinha sido muito profundo, a minha veia. E como eu tomei a medicação necessária e não tinha, eu já tinha feito todos os exames e nada tinha, não tinha um diagnóstico, não tinha um retorno para aquelas medicações. O mais provável seria que eu amputasse a perna, que eu ia amputar na parte da coxa, eu ia perder a perna toda. Peraí, vamos com calma.
15 dias depois do parto, você vai para o hospital, Sim. dizem, não, foi uma trombose, uma coisa simples, enfim. Depois desses 2 dias que iriam ficar, você fica 40 para tomar remédio, para poder o sangue circular e Sim. aquela coisa toda. Vem esse diagnóstico. Você agora iria fazer uma cirurgia para a amputação da perna. Para amputar a perna. Eu vou pedir que você guarde aqui, porque nós vamos para um rápido intervalo. E eu queria colocar você dentro dessa história. Olha, você tinha 20 anos, era uma menina de 20 anos, vindo de uma família com todos os seus valores, com tudo que tinha a acontecer. De repente, uma paixão platônica entra na vida dela. Não sei se foi, mas estou dizendo. Mas uma paixão entra, engravida, vem as possibilidades de aborto, Graças a Deus não aconteceu, tanto que o Jonathan está aí com 21 anos e você está com as 2 pernas, vamos dizer assim. Mas também aí depois entra nesse diagnóstico todo. O que você faria no meio de tudo isso? Se coloque dentro da história da Eliana, até para que você não fique aí sentado somente dizendo, nossa, como é que será? Não, se coloque, qual que seriam as suas reações? Você que é mãe principalmente, o Jonathan não tinha nem 2 meses, Estava para fazer 2 meses. Sim. Pensa um pouquinho, o que você faria em tudo isso? Daqui a pouco nós voltamos com mais Gente de Fé. Muito bom que você está aí, muito bom saber que você está como eu. Se você acompanhou o primeiro bloco, onde nós estamos conversando com a Eliana, frente a um pouquinho só do que ela viveu, Eu estava dizendo agora no intervalo que se ela for contar toda a história, nós vamos ficar aqui 4 horas, então vão ter que ser 4 programas e nós não temos condições de falar tudo, porque são 42 anos, como você disse no início do programa, são 42 anos de idade e muita coisa que você foi ver, e coisas muito sérias, coisas muito pontuais na sua vida. Mas frente a tudo isso, com tudo que o resumo que eu fiz no final do programa, você agora recebe o diagnóstico que a cirurgia seria de amputar a perna. Mas você está com as 2 pernas. Sim, estou. Quando ele me disse que eu teria que amputar, porque eu não tinha circulação, minha perna estava toda preta mesmo. E a medicação que eu tomei... Desculpa, você sentia dores? Você não sentia... Sua perna não era adormecida? Como é que era? Não, eu só via ela mais inchada do que a outra e escura. Totalmente escura. Mas dores, não, nada? Dor eu não tinha, não. E quando ele me disse isso, o meu mundo caiu, Porque 20 anos eu ficar numa cadeira de roda, sem perna. Com bebê de nem 2 meses. Com bebê, e não era metade da perna, era no fêmur, eu teria que perder a perna inteira. Meu filho era pequeno, ou seja, eu não queria antes. Agora que eu resolvi assumir, seguir à frente, ser mãe, eu ia perder a perna? Eu não ia poder sair com meu filho, eu não ia poder levar a um parque, levar a uma praça. Então, aquilo foi passando um filme na minha cabeça. Só que em determinados momentos, assim, eu achava que seria uma punição de Deus. Eu falava, mas tudo bem, eu pedi isso, que se realmente tivesse que acontecer alguma coisa com ele, que acontecesse comigo. Então, eu estou sendo punida por conta desse erro que eu fiz. Então, tudo bem, eu aceito. Só que eu disse, eu aceito, mas por dentro eu chorava, porque eu já me imaginava. Assim, eu moro em Sobrado, como vai ser minha casa? Como eu vou trabalhar para dar conta dele? Porque o pai não assumiu, eu estava assumindo sozinha. Então, tudo aquilo foi entrando dentro da minha cabeça que eu só chorava. Eu não perdi a fé, Eu estava ciente de que eu teria que passar por aquilo, porque eu provoquei essa situação. Então, eu falei, eu vou adiante. A minha mãe tinha uma fé inabalável, parecia que ela chegava nas visitas e parecia que nada estivesse acontecendo. Então, aquilo para mim foi me dando forças também. E a minha cirurgia foi marcada, Foi marcada para 2 dias para frente. E num dia antes da minha cirurgia, eu fui fazer um exame na Escola Paulista.
e o médico pediu que era o último exame antes da minha amputação. E eu fui, né? Fui levada, eu não tinha expectativa de nada, não tinha mais sonhos de nada, eu só queria saber como seria dali para frente. Fiz os exames, voltei, no dia seguinte era a minha cirurgia, então de manhã eu estava assim muito nervosa, muito apreensiva, porque dali algumas horas eu ia ficar sem perna, né? Já fazia 40 dias que eu não via meu filho. E o médico chegou no quarto e eu estava chorando, como sempre. Ele falou assim, eu nunca vi uma mulher que chora tanto. Aquilo eu olhei para ele e falei, ele não está falando comigo, é melhor ele ficar quieto porque eu estou nervosa. Ele falou, se você não está bem aqui, levanta e vai embora. Eu fingi que não vi, fingi que não ouvi, fiquei quieto. Ele falou assim, vai embora, você não quer ir embora? Eu falei, é tudo que eu quero ir embora, mas o senhor sabe que eu não posso sair daqui. Ele falou, levanta e vai embora, sua mãe está vindo te buscar. Eu não entendi nada, nada. Meu Deus. Entendi nada, mas fiquei ali. Agora falei, nem ele não, eu entendi falei, nada. ele não está falando comigo, ele, eu acho que ele está brincando comigo, mas eu fiquei quieta. De repente chega minha mãe, vamos embora, você está de alta. Falei, como de alta? Minha cirurgia é daqui a algumas horas. Minha mãe falou, não, você não vai mais fazer cirurgia. Aí eu não entendi, foi nada, Os médicos entraram e foi quando eles me deram a notícia que o exame que eu fiz na escola paulista tinha detectado veias bebês em mim. Então, na minha coxa, eu já tinha uma nova circulação. Que as veias que eu tinha, elas procuraram caminhos. Tanto que eu tenho uma veia um pouquinho alta na barriga, que é por onde passa a minha circulação hoje, da perna. Que eu não iria mais amputar a perna por conta dessas veias. O médico simplesmente... Elas se formaram. Sim, elas se ramificaram. Neste intervalo entre um exame e outro. E um exame e outro. Elas se ramificaram, assim. E na minha ultrassom, a gente consegue ver linhas bem fininhas na minha coxa. E o médico ainda falou assim, só que elas são veias bebês. É como se fosse um recém-nascido. Você tem que tomar muito cuidado com elas. Então, assim... Eram vários Jonatas na sua vida, vários, na sua perna. Vários. E ele falava, salto nunca mais, ficar em pé, nem pensar, Peso, 5 quilos é o máximo. Eu pensava, meu filho já está quase 2 meses, já tem mais de 5 quilos, eu não vou poder pegá-lo, Então ele falava, meia elástica para a vida toda, remédio para a vida toda. Para mim estava tranquilo, eu estava com a minha perna de volta. Fui para casa, iniciei o tratamento, mas logo deu o tempo de voltar a trabalhar e eu trabalhava em pé e de salto. Continuei trabalhando em pé e de salto. Fiz o meu acompanhamento por alguns meses. Ou seja, isso você não poderia fazer. Não poderia, mas eu estava assim com tanta fé que eu estava já curada, porque eu tinha veias bebês, isso nunca tinha acontecido. O médico ainda olhou e falou, você tem fé? Eu falei, eu acho que tenho. Ele falou assim, a sua mãe também tem, então tá tudo certo. Porque nem ele não esperava esse tipo de resultado, de ter essas veias bebês. Isso é uma coisa que eu só abro um parênteses aqui, para elogiar médicos, claro, que não vou criticar a crença nem a fé de ninguém, mas... Existem, inclusive, estudos científicos para que dizem que como a pessoa com fé ajuda no seu tratamento. Sim. E quando o profissional de saúde, o profissional de psicologia, o profissional que não tem realmente, eles são cientistas, mas quando eles trazem ali essa sensibilidade que leva ao transcendente e que eles facilitam isso para os seus pacientes, como isso ajuda? Isso tem provas clínicas, científicas, que existe uma superação e muitas vezes até uma cura por causa da fé das pessoas. Por isso que ele perguntou. Então, parabéns, doutor, que fez isso com você. Sim. Então, eu continuei fazendo o meu tratamento, era no mínimo 1 ano, e eu tenho certeza de que eu não cheguei nem no 1 ano. Eu já estava andando, já estava bem, a perna desinchou, não ficou mais escura, porque eu tinha circulação.
Então, eu só evitava alguns abusos. Eu não corria, né? Eu trabalhava em pé, mas sempre que eu podia, eu colocava as pernas para o alto, para descansar as pernas. meias. Eu usei pouco tempo as meias, porque é muito ruim, né? Então, não levei adiante. A medicação, sim, tomei por quase 2 anos, mas depois também não vi necessidade e eu mesma parei, né? Então, eu andava por aí contando a minha fé, né? Exalando fé, porque o que Deus tinha feito para mim era muito, muito para mim, que tinha feito tantas coisas erradas assim. E mesmo assim, Ele estava lá, me ajudou e a questão da perna eu tenho como um milagre mesmo, porque eu já estava de cirurgia marcada. O que você disse é algo muito sério, muito importante de nós ressaltarmos aqui, que não importa o que nós façamos, Deus continua sendo Deus, Sim, nós continuamos sendo os filhos amados dele, né? Não importa o que você tenha feito ou esteja fazendo, o que Deus quer é te tirar das situações que você se encontra. E a prova que Ele quer isso, está aqui o exemplo da Eliana, o testemunho da Eliana, o que Ele quer é tirar você das situações que te separam dEle. É isso que Ele quer. Mas Ele continua te amando, mesmo que você esteja na pior situação que... E uma coisa que você também disse, será que foi castigo que sim. Deus... Não, Deus não castiga. O amor de Deus é eterno, ou seja, o amor de Deus não muda. O amor de Deus não castiga. Claro que quando nós não estivermos mais aqui, a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas é que vão nos julgar quando nós não estivermos mais aqui. Isso é certo porque Deus é justo, né? Mas Deus não castiga. Deus continua nos amando e eu falo que o tapa na nossa cara com luva de pelica de Deus é qualquer coisa que nós façamos, Deus vai dizer, eu te perdoo, vamos lá. É muito pior, porque às vezes eu falo isso porque eu atendo confissões, às vezes a gente fala, a pessoa chega toda constrangida, confessando ali o pior pecado da vida dela, aí a gente fala, absolve, a gente fala, não, reze agora 3 Ave Marias. Teve gente, mas só isso, padre, é só isso, porque é o que Deus vai pedir para você. Deus não vai exigir de você fazer o contrário do que você fez. Deus vai te dar uma nova chance. O que você vai fazer com ela, não sei. Mas aí aconteceu uma situação que abalou essa fé. Sim. Mais uma. Mais uma. Mais ou menos 3 anos depois. Depois desse tempo, recebemos a notícia que minha mãe estava com câncer, né? Então, no começo, isso para mim foi tranquilo, né? Porque eu estava diante de um Deus do impossível, né? Que preservou a vida do meu filho, preservou a minha perna. Eu tinha toda a certeza de que a minha mãe ia ser curada. Toda a certeza. Tanto que as pessoas falavam, nossa, é difícil, né? Já está bem debilitado. E eu não, eu tinha ânimo. Eu falava, não, a minha mãe vai sair dessa. A minha mãe vai, minha mãe é lutadora, ela vai. E eu tinha plena e absoluta certeza de que Deus ia curar a minha mãe. Tanto que eu não pedia, eu só agradecia na maioria das vezes, porque eu agradecia a cura. A minha mãe ficou boa durante 4 anos, sem sentir nada, mas aí a doença voltou novamente. E quando voltou, voltou em vários lugares, né? E foi muito rápido quando voltou. E quando voltou, eu continuei com a mesma fé. A minha mãe vai ser curada. Só que ela não foi, né? Infelizmente, assim, na hora foi um baque para mim, a minha mãe faleceu e eu senti como se Deus estivesse novamente me punindo. Não puniu a mim, mas está punindo a mim através da minha mãe, né? E aquilo para mim foi o fim, porque eu tinha na minha mãe uma visão de uma mulher guerreira, de muita fé, e eu perdi isso. E foi um momento que eu me revoltei contra Deus, porque eu achava que se Ele quisesse, Ele podia salvar minha mãe. Tanto que eu fui aquela filha rebelde, eu falei, a partir de agora eu não te procuro mais, não rezo mais, e se o Senhor levou a minha mãe, então agora eu fico com a sua. E mal sabia que eu estava fazendo um bem muito grande, ficando com a mãe dele. Mas para Deus eu não pedia mais nada, eu pedia para ela, para Nossa Senhora, rezava para ela.
né? Eu até digo que eu rezava uma Ave Maria, mas eu não rezava um Pai Nosso, porque eu não queria fazer nada que pudesse justificar a minha fé em Deus. Naquele momento eu parti mesmo como um filho pródigo, né? Fui para o mundo e mergulhei realmente no pecado, de birra mesmo, de um filho rebelde. Tudo que eu sabia, toda a minha base antes, que eu sabia que era errado, eu fazia de propósito, porque eu queria que Deus visse. Ele falava, tá vendo? Você não me ajudou. Eu estava encurralando Deus, colocando Ele contra a parede, né? E isso eu fiquei 10 anos. 10 Nessa anos rebeldia. nessa rebeldia. 10 anos sem falar com Ele, 10 anos sem entrar na igreja, eu não fiquei em nenhum momento. Só Mas que eu com tinha... Nossa Senhora você Sim, falava. sim, eu rezava para ela, sim, conversava e pedia. Eu fico Mas para imaginando a conversa Deus, de Jesus e Nossa Senhora no céu. Meu filho, deixa que eu cuido dela. mais ou menos assim. Meu filho, deixa que eu cuido. Ela está desse jeito, é uma menina rebelde, mas deixa que eu vou cuidar dela. E eu fiquei numa posição assim, fácil para mim, né? Confortável. Porque eu falava, ué, Deus não deixa as suas 99 para ir cuidar atrás de uma hora ele vai vir atrás de mim. E eu estava esperando essa uma hora, mas eu não ia atrás, né? Até quando o meu filho recebeu um diagnóstico de que ele ia ter que fazer uma cirurgia. 10 né? anos depois 10 anos depois. do falecimento da sua mãe. 10 anos depois do Ou falecimento da seja, minha o seu mãe. filho, ele tinha mais ou menos 3 anos quando a sua mãe 3 faleceu. para 4, E então ele tinha mais ou menos uns 14 anos. uns 14 anos. Que diagnóstico foi isso? O que ele tinha? O que Ele aconteceu com ele? nasceu com um sopro, né? Um sopro no coração, que até então era normal, ia fechar, era um buraquinho. Mas com 2 meses ele foi diagnosticado com uma cortação, né? Então era uma veia, uma artéria no coração e tinha uma pequena passagem por onde impedia o fluxo de sangue. Porém, ele tinha o diagnóstico comprovado, mas ele não tinha os sintomas. Ele mamava normalmente, ele crescia normalmente, ele engordava, ganhava peso, tudo normal. Ele só não tinha, porque quem tem esse problema não e fica roxo, fica Não cansadinho. desenvolve. E ele não tinha nada disso. Então, os médicos começaram a segurar a cirurgia dele. Já queriam fazer a cirurgia dele com 1 ano de vida. Como ele não tinha o problema, foi segurando até chegar aos 14 anos. Quando chegou aos 14 anos, já fazia um tempinho que eu precisava passar ele em consulta para saber como estava, se tinha avaliado, aumentado ou não. E eu tinha vários exames, porque 14 anos, né? Sim. E eu perdi tudo, meus exames. Eu liguei na clínica, a clínica não era mais conveniada, não estava mais no meu convênio. O médico que cuidava dele tinha falecido, então, ou seja, eu tinha que voltar do zero. Marquei novamente, fizemos todos os exames, e quando chegou para a médica avaliar os exames dele, ela assustou, porque um menino de 14 anos tem um problema daquele congênito, onde passava muito pouco a circulação dele. Ela já me encaminhou, ela falou, me desculpa, mas eu vou ter que te encaminhar para o Hospital do Coração, porque lá você vai ser melhor amparada, né? Vai ser melhor assistida, melhor do que no seu convênio. Eu falei, não, eu tentando explicar para ela que há 14 anos ele estava sendo somente acompanhado, né? Que não precisava fazer uma cirurgia. E você não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. E ela falou, Você não, eu queria vou... explicar para os médicos, para a equipe, mas quem não estava entendendo nada Não, era você. eu. Ela falou, não, eu vou te encaminhar para lá, porque você vai ser melhor assistida lá. E fez, foi assim que ela fez. Ela pediu, né, então, o meu encaminhamento, ela mesma me conseguiu encaixar lá. E quando eu passei em consulta, eles fizeram vários exames nele que nem particular eu tinha feito, né, nem no meu convênio. Ele foi muito bem assistido. E naquele momento eu falei, mais uma. Mais uma, eu já perdi a minha mãe, né? Agora estou levando meu filho para uma nova cirurgia, né? Sem esperar, porque foi muito rápido também. Foi naquele momento que eu comecei a pensar, eu estou sozinha novamente, né? Eu não tenho agora, antigamente eu ainda tinha minha mãe, agora eu não tenho. E eu estou sozinha, distante de Deus, sem saber por onde começar, e eu simplesmente tive uma conversa com ele, que eu falei, se o senhor quiser me ajudar,
eu estou aqui. E as coisas foram encaminhando de uma maneira muito fácil, sabe? Eu chegava no médico, não tinha nem fila. Era coisa muito fácil, assim, foram abrindo as portas. Então, eu falei, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de crédito com Deus neste momento, né? Eu acho que eu ainda posso voltar a pedir. E eu disse para ele, o Senhor não me tirou meu filho quando eu estava grávida. Agora também eu não aceito que tire ele de mim, porque era a única pessoa que eu tenho. Falei, eu não aceito perder ele agora. E marcou a cirurgia, nós se internamos, né, fizemos todos os procedimentos. E naquele momento a médica me deu, até me assustou, porque ela falou para mim, mãe, se ele tiver uma cárie, ele não pode fazer cirurgia. Aí eu não entendi, ela falou, o coração dele está aberto. Qualquer bactéria que caia na corrente sanguínea é fatal. Naquele momento eu entendi que Deus estava cuidando do meu filho o tempo inteiro, porque ele já tinha 14 anos, um adolescente, agitado, né, elétrico, comia as coisas na rua, cachorro-quente, coisas, poderia contrair uma bactéria. E nada aconteceu com ele. Meu filho foi 100% saudável, nunca teve nada, nenhuma gripe ele pega. E aquilo eu falei, era a mão de Deus segurando meu filho e tomando conta. Ele prometeu, ele cuidou, ele honrou com a palavra dele. Falei, então eu acho que agora eu também tenho que voltar. Acho que já chega, né, da minha rebeldia. E eu tenho certeza que com a volta do filho pródigo, ele também me acolheu num abraço, né? E eu falei, então, ele vai. Aí ele vai fazer a cirurgia, nós nos internamos. No dia da cirurgia dele foi para mim o momento mais difícil da minha vida, porque eu entreguei ele no centro cirúrgico. Eu não sei se foi só eu que eu senti, mas o centro cirúrgico é um lugar gelado. Sim. E quando eu entreguei, que eu levei ele na maca, que a enfermeira falou para mim, mãe, despede do teu filho, que agora é comigo. Aquele momento, falei, a sensação que eu tinha era de estar entregando o meu filho para a morte. Me passou um filme na minha cabeça, mesmo eu estando 10 anos fora da igreja, mas quando você tem suas bases, claro. Eu comecei a lembrar... estava lá dentro. Eu comecei a lembrar como deve ter sido difícil o sacrifício que Abraão fez, entregando o seu filho, né? Depois de Nossa Senhora, porque ela sempre foi muito viva na minha vida. Vendo o seu filho indo ao Calvário, carregando a cruz, sem poder fazer nada, só olhar. E eu falei, eu estou naquela situação. Eu estou vendo meu filho entrando no centro cirúrgico, sem saber como ele vai voltar, né? Eu só tinha a minha fé, que eu falei, ele vai voltar. Né? Se Deus cuidou dele até agora, protegeu ele até agora, nada aconteceu com ele, não é agora que eu vou ficar sem. Então, era uma cirurgia de 3 horas. Porque durante os exames eles detectaram um novo problema, né, abaixo do coração. E eu falei, 3 horas eu vou ficar tranquila lá embaixo. Desci com uma mente de que eu não vou reclamar, eu não vou falar nada, eu simplesmente vou ficar em silêncio, num silêncio de Nossa Senhora mesmo, e eu vou manter firme. Passou 3 horas, 4, 5, 6, 8 horas de cirurgia. Nossa. Eu já não aguentava mais, assim. E meu pai foi comigo, minha irmã estava comigo, e nessas horas é melhor as pessoas não ir com você. Porque meu pai falava, a última vez que nós deixamos sua mãe no hospital, ela não voltou mais. E aquilo eu guardava comigo. Falei, mas ele vai voltar. Eu não falei nada, não reclamei de nada. Eu contava todos os quadradinhos, os azulejos da parede, do chão, de tanto ir e voltar nessas 8 horas. Mas quando, 8 horas depois, que o médico me chamou, né, para falar o resultado da cirurgia, que tinha sido bastante complicada, porque ao abrir detectaram mais um tipo de problema, que aí já estava aberto, já fizeram tudo de uma vez, por isso a demora, mas que ele estava bem, né, porém ele tinha colocado um dreno e que se estivesse drenando muito além do normal, teria que abrir novamente. E eu, né, respirando fundo, mas ok, deu certo, fui ver meu filho na UTI. O meu filho é elétrico, ele não para, ele não fala, ele não respira para falar, está sempre mexendo, está sempre se movimentando. Mas naquele momento eu vi ele amarrado na UTI, entubado,
totalmente sedado, porque ele não ficava calmo. Eu falei, esse não é meu filho, esse não é. Quando eu vi meu filho amarrado daquela maneira, eu falei, não é o meu filho. E ali eu saí muito mal, mas confiante de que amanhã seria melhor. No dia seguinte, eu voltei, ele já não estava mais amarrado, ele já estava acordado, né? E eu cheguei, aquela preocupação, Jonathan, o que foi? Tá doendo? Tá tudo bem? Ele falou, mãe, calma. O meu único problema é fome. Aquele momento... Coisas de adolescente. Sim, aquele momento saiu um peso muito grande das minhas costas, Graças porque a eu Deus. falei, este é o meu filho. Embora entubado ainda, ele fazendo uma força tamanha para falar, mas ele falou, eu só quero comer, eu tô com fome. Até porque ele tinha passado por uma cirurgia de 8 horas. 8 horas. E o procedimento que você viu dele estar amarrado é extremamente normal, porque a pessoa, quando volta da anestesia, ela pode ter todas essas coisas. O Jonathan hoje está com 21 anos. 21 anos. Isso significa, então, graças a Deus, que tudo caminhou direito, caminhou de forma no querer de Deus. Nós vamos caminhar para o nosso término, por isso que eu falei que ainda bem que você contou de uma forma muito bem tudo aquilo que você viveu, mas você provou através da sua história o que esse programa quer falar. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Deus poderia ter permitido a amputação da sua perna. Sim. Deus poderia não ter permitido a morte da sua mãe. Deus Amém. Poderia ter permitido que o seu filho não voltasse. Quem entende essas coisas? O que esse programa quer trazer é o que você nos trouxe. Tudo está na providência de Deus. Eu deixo aqui o convite para que você volte um outro momento para contar um pouco mais disso que aconteceu. E claro, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 7 anos atrás com a cirurgia do seu filho e que nesses 7 anos que passaram também é o seu retorno. E como é que foi esse retorno? E tantas outras coisas que foram acontecendo na sua vida. Mas eu quero te agradecer muito por ter vindo, por tudo que você nos trouxe, e principalmente porque você nos deu o sentido deste programa. Tudo está na vontade de Deus, muita coisa nós não aceitamos, muitas coisas nós não entendemos e que só vamos entender quando nós estivermos frente a frente com Ele e perguntar, mas por quê? E com certeza Ele vai ter toda a paciência da eternidade para nos dizer. Sim. Eliana, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado que você veio. Eu que E agradeço. você pode também acompanhar, seja esse, seja todos os outros programas, no Canção Nova Play, no canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Eu posso te dar um abraço para dizer que você também é sinal do Gente de Fé. Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.